Como acessar o sistema WebSaga? Para acessar o sistema, basta abrir o navegador de sua preferência. Recomendamos o uso do Chrome. Digite o nosso site www.musetti.com.br e clique em Acesso ao sistema. Informe o seu e-mail e a senha cadastrada. Feito isso, você é direcionado para a página inicial do sistema. Tudo acontece no menu. Clique no menu, procure a opção desejada. Recomendamos que o primeiro cadastro a ser feito seja o de profissionais. Cadastros gerais, profissionais. Nele você deve cadastrar todos os seus profissionais: arquitetos, engenheiros, enfermeiros, médicos, fonoaudiólogos, etc. e etc. Para isso, clique aqui para incluir novo profissional, preencha todos os dados necessários e clique em salvar. Em seguida, você já pode iniciar o cadastro das empresas. Toda vez que quiser voltar para a tela inicial, basta clicar sobre o logo do sistema. Para cadastrar uma empresa, clique em Menu, Empresa, selecione a opção Empresas. Por padrão, ele já traz todas as empresas que você já tem cadastrada. Clique aqui para incluir uma nova empresa. Preencha todos os dados. Note que todos os dados que têm um asterisco são campos obrigatórios para o envio de dados para o e-social. Após preencher todos os dados, selecione também quem são os responsáveis, quem é o responsável pelo LTCAT. Esse é o responsável que aparece tanto no LTCAT quanto para o envio no e-social. Ele pode ser um médico, um engenheiro do trabalho, e se a empresa não tiver LTCAT, se ela tiver apenas o PGR, pode ser o próprio técnico de segurança. Quem é o responsável pelo PGR pode ser o médico, o engenheiro, o técnico ou tecnólogo. E quem é o responsável pelo PCMSO, nesse caso, somente um médico. Informe o e-mail, tipo de atendimento é um campo opcional, você pode colocar, por exemplo, a palavra avulsa, se ela for uma empresa avulsa, você pode indicar que é um contrato, eles não são campos de trabalho. Indique se você fará a transmissão ou não para o e-social e clique em salvar. O próximo passo é você clicar em Empresa, Ambientes. Esse é exatamente o momento onde você preenche todas as informações de setores da empresa. Para isso, localize a empresa cadastrada, clique no nome da empresa. Ao clicar no nome da empresa, automaticamente ele já mostra todos os ambientes cadastrados. Para incluir um novo ambiente, basta selecionar a opção clique para adicionar um novo. Automaticamente já temos os dados com o nome da empresa. Informo o nome do setor. Então vamos entender o que nós temos aqui nos campos. Primeiro campo é o nome do ambiente ou o nome do setor. Ele pode ser um nome padrão ou ele pode ser um nome que você vai utilizar para unificar algumas coisas. Ou seja, ele pode ser o nome de um setor da empresa ou ele pode ser um nome de um grupo homogêneo. Eu vou utilizar por setor, então eu vou colocar aqui um setor de desenvolvimento. Desenvolvimento. Eu devo informar se esse é um ambiente próprio ou não, né? Ou seja, se ele está dentro da empresa ou se ele é de um terceiro.
Se ele for um ambiente de terceiro, e só nesse caso, eu devo informar o CNPJ desse terceiro. Isso é muito comum em empresas da área de segurança, de limpeza, de serviços terceirizados. Ou seja, o colaborador está dentro da minha empresa, mas ele trabalha efetivamente num terceiro. Um segurança de banco, por exemplo, ele é de uma empresa de segurança, ele está... o registro dele está alocado dentro da minha empresa, mas ele presta serviço para uma agência bancária. Então, nesse caso, esse campo receberia o CNPJ dessa agência ou dessa empresa. Se ele tiver registrado no meu ambiente e trabalha na minha empresa, é ambiente próprio. Ok? Feito isso, eu posso preencher a caracterização do ambiente. Isso aqui não envolve social, não envolve atestados, isso aqui é apenas para efeitos de laudo. Então, eu posso caracterizar o meu ambiente ou descrever o meu ambiente. Então, ou eu preencho essa parte de cima, ou eu descrevo ele. Se eu não fizer nenhuma das duas coisas, quando eu emitir um ASO, esse campo será omitido, certo? Feito isso, eu salvo o meu ambiente. Ao salvar o ambiente, apareceram algumas novas opções aqui embaixo. Note que, por padrão, ele já carregou um exame físico ocupacional e ele está esperando eu colocar um inventário de riscos. Então, venho aqui e vou cadastrar riscos. Vou colocar, por exemplo, que ele tem ausência de risco. Comecei a digitar, ele já apareceu. Selecionei, simplesmente vou salvar sem alterar nenhum campo. Note que a ausência de risco já está aqui, certo? Salvei e esse setor está pronto para uso. Agora vamos supor a seguinte situação. Eu tenho um setor de transporte. Então vou vir aqui, vou criar o meu setor de transporte. Transporte. Ele é um setor interno, setor próprio, e eu vou salvar. Já está aqui a anamnese, exame ocupacional clínico e físico, vou incluir um risco. Para efeito de e-social, somente são transmitidos os riscos ocupacionais relacionados com ações previdenciárias. Então, por exemplo, o pessoal costuma colocar no laudo acidentes. Acidentes não é um risco previdenciário, ele é um risco trabalhista. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, acidentes, ele vai aparecer para mim esse outros, acidente barra mecânico. Note que ele tem a palavra trabalhista na frente, ou seja, ele vai trazer um código que não é do e-social, apenas para que essa informação saia no meu laudo ou que essa informação saia no meu ASO. Então eu vou colocar, por exemplo, assim, acidente. Vamos colocar aqui, por exemplo, pode ser acidente de trânsito. Acidente de trânsito, certo? Eu não tenho limite, não tenho tolerância, não tenho nenhuma informação adicional. Eu apenas vou salvar essa informação. Então eu tenho aqui o meu acidente de trânsito. Porém, ao enviar para o e-social, ele seria rejeitado porque eu estou informando um risco trabalhista. Nesse caso, como devo proceder? Clique aqui, inclua um novo risco e inclua a ausência de risco. Mas aí vem a discussão, mas eu estou falando que é ausência? Não, eu só estou falando para o e-social que é uma ausência de risco de atividades do decreto do anexo 4, tá? Eu vou salvar isso, porém, eu vou ocultar essa informação do ASO. Ela vai para o e-social, mas ela não vai aparecer no ASO. Vou ocultar no ASO. Então, note que no meu cadastro eu tenho um risco e-social e um risco trabalhista, ou seja, um risco previdenciário, no caso uma ausência dele, e no caso um risco trabalhista.
Dando prosseguimento, eu vou cadastrar agora uma função. Então, eu venho no menu, Empresa, Funções. Note que as opções do menu estão em sequência. Vou localizar novamente a empresa. No caso, estou usando uma empresa de teste, minha empresa. Eu já tenho algumas funções cadastradas, vou adicionar uma nova função. Então agora eu vou adicionar uma função de motorista no setor de transporte. Note que eu coloquei somente as primeiras iniciais e eu tenho que clicar. Eu não devo escrever o nome como um todo. Eu apenas clico para ele poder fazer o vínculo. Posso preencher algumas informações, isso aqui é apenas para efeito de laudos. E se eu quiser que saia que o funcionário está apto a um trabalho em altura, apto a um trabalho em espaço confinado ou apto para uma manipulação de alimentos, no ASO eu marco essas opções. O técnico e o engenheiro devem fazer o parecer técnico sobre a atividade, isso é só para laudo, não sai no ASO, e eu vou salvar. Ah, desculpa, faltou colocar as atividades desempenhadas, isso é uma informação obrigatória. Eu vou colocar aqui uma descrição simples e salvei. Agora eu tenho funções cadastradas. Como eu coloquei esse motorista no setor de transporte, ele automaticamente já assumiu aqueles riscos que estão no setor de transporte. Se eu clicar aqui, eu vou visualizar que ele já tem os riscos assumidos, ok? Se eu tiver algum risco específico da função, eu venho aqui e adiciono. Clico aqui no inventário de riscos, ó, riscos específicos, e posso adicionar também um risco específico da mesma forma que eu fiz no anterior. Vou cadastrar um colaborador. Clique aqui para adicionar um novo. Ok. CPF. Campo. Todo campo que aparecer com asterisco é um campo obrigatório de E-Social. Vou colocar a data de nascimento, o meu número de matrícula e a data de admissão. Supondo que esse colaborador começou a trabalhar em 25 de junho de 2020. Ok? Informo o sexo, a categoria, normalmente 101, indico qual a empresa e indico qual é o cargo dele. E eu tenho um campo chamado data de início. O que espera dessa data de início? Para todos os colaboradores que foram contratados anteriormente à obrigatoriedade do E-Social, eu devo colocar 10 de janeiro de 2022, que é a data do início da obrigatoriedade. Para qualquer colaborador com data posterior ao início do E-Social, eu repito a mesma data de admissão ou, em caso de mudança de função, a data de início na nova função. Está aqui, meu setor de transporte. Note que eu tenho o meu motorista com os riscos que eu coloquei. Mas, Djalma, eu não gostaria que esse risco aqui aparecesse no laudo. Perfeito. Quero só o acidente no laudo. Eu volto no cadastro do ambiente. Venho aqui, empresa ambiente.
localizo a empresa, seleciono o setor de transporte, vou em cima do editar, e peço para ocultar nos laudos. Salvei. Volto aqui em documentos, PCMSO, busco a empresa, coloco a data de emissão e peço novamente para gerar o documento. Agora nós vamos lá no setor de transporte novamente. Setor de transporte, o meu motorista agora só tem o acidente de trânsito. Então, todas as informações são plenamente configuráveis. Vamos voltar. Mesma coisa, se eu for gerar um PGR, um LTCAT ou qualquer outro documento, eu venho aqui, informo a empresa, a data do laudo. Se eu quiser gerar um laudo com data anterior, eu informo a data anterior, por exemplo, 1º de março de 2022. E gero o PGR, no caso, o laudo do Programa de Gerenciamento de Riscos. Navegando pelo PGR, eu posso navegar por aqui, posso navegar por aqui direto na página. Então, vamos lá, o PGR completinho, todos os campos. Vamos ao inventário de riscos. Então está aqui, ambiente, as atividades com ausência de risco e o meu motorista, conforme eu preenchi. Acidente de trânsito, né? Não tem maiores informações, certo? E para finalizar, vamos emitir um atestado. Atendimento, atestados. Se eu clicar aqui, eu vejo se eu tiver algum exame gerado, eu ainda não tenho, então vou gerar um ASO. Informo o nome do meu colaborador. Ele já vai me trazer o nome de colaborador e empresa. Informarei o tipo do atestado. Ele já me trouxe o exame físico. E eu vou colocar qual a data de realização desse exame físico. Seleciono o meu médico e emito um atestado. Clico em OK. Ele vai abrir duas novas guias. Uma para a ficha clínica e outra para o atestado. Lembrando que podemos configurar perguntas para as fichas clínicas. Eu não coloquei perguntas porque eu não sou clínica, isso aqui é apenas um atestado de teste, né? Está aqui o atestado emitido conforme a norma, né? Conforme as atualizações de norma. Assinatura para o colaborador informando que ele está ciente do uso de LGPD, isso é obrigado, tá? Ele é obrigado a dizer que ele está ciente que os dados dele serão utilizados. Tá? Conclusão médica, se ele é apto ou inapto. E o carimbo e a assinatura. Fechei o meu atestado. Se eu clicar aqui na lupa, eu vou localizar esse atestado agora. Posso reimprimir atestado, posso reimprimir ficha médica. Posso também, na hora de emitir atestados, eu posso fazer mais coisas, né? Eu posso vir aqui, por exemplo, pegar um atestado e eu posso emitir algumas fichas. Eu posso emitir, por exemplo, uma ficha de exame de acuidade visual.
Então, eu já tenho uma ficha para avaliação de acuidade visual. Eu posso emitir uma ficha de avaliação de espirometria. Já tenho uma ficha de avaliação de espirometria. Bem como eu posso emitir uma ficha de questionários complementares. Aqui uma ficha complementar, normalmente pedido para o funcionário fazer no ato da admissão, fazer algumas respostas, né? Posso também fazer guias de encaminhamento. Para isso, eu cadastro clínicas parceiras. Vamos incluir aqui um laboratório parceiro. Preencho todos os dados que forem necessários. Todos os dados que eu tiver, vamos pegar um dado aqui. Passo a ter uma clínica salva. Se eu quiser, eu posso emitir um encaminhamento para a clínica. Então, venho aqui em atendimento, encaminhamento, coloco o nome do meu colaborador e seleciono qual a clínica vai receber o encaminhamento. Óbvio que aqui eu estou fazendo encaminhamento para um exame de avaliação clínica. Se eu tivesse cadastrado outros exames, eu poderia gerar uma guia para cada empresa. Os exames que não fizerem parte da guia, basta serem removidos. Você também pode utilizar agenda de atendimentos. Agenda de atendimentos. Seleciona a data e abre aquela agenda. Então, por exemplo, vou abrir uma agenda aqui para o dia 15 de setembro. Ao abrir a agenda, ele já traz alguns horários conforme uma pré-configuração. Basta me informar se abre só na parte da tarde, só na parte da manhã ou determinado horário. E você pode fazer agendamentos. Então, por exemplo, vou agendar para um colaborador que eu já tenho cadastrado. Posso colocar, por exemplo, alguma informação adicional. Vamos dizer, vai efetuar o pagamento por Pix. Agendamento confirmado. Se eu voltar aqui na minha agenda, eu tenho ele. Diretamente da agenda, eu já posso emitir um ASO. Se eu clicar no ASO aqui, ele já vai para a telinha de ASO. Muito mais simples e muito mais rápido de trabalhar. Agora, supondo que eu vou fazer um agendamento para um colaborador que ainda não está cadastrado. Não tem problema. Clico no horário, informo o nome desse colaborador, digo apenas que ele vai fazer um exame periódico e posso colocar alguma informação. Pagou em depósito. Ou então, por exemplo, não liberar o ASO. Agendamento feito. Note que agora eu não consigo fazer a emissão diretamente do ASO, porque eu preciso das informações complementares. Então eu clico em cadastro e completo o cadastro desse funcionário. Cadastro preenchido. Agora ele está pronto para emitir um ASO. Posso emitir um ASO. Posso emitir uma guia de encaminhamento. Posso emitir um recibo. Se o funcionário compareceu, marco que ele compareceu,
Se ele faltou, marco que ele faltou. Perfeito? Essa é uma demonstração e uma orientação rápida sobre alguns recursos que são bastante úteis no dia a dia. Vamos dizer que eu marquei errado aqui, eu não queria marcar que ele cancelou, queria marcar que ele faltou, ou quero desmarcar, marquei no colaborador errado. Venho aqui e desmarco. Né? Então agora aqui eu vou confirmar, agora aqui ele faltou, beleza? Faltou e está confirmado. Né? Basicamente é isso. Isso aí já é bastante coisa para a gente começar na operação do sistema. Obrigado!